Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui Geraldo Oliveira pela Global Diáspora, numa conversa sempre com um convidado muito especial aqui nas instalações da TV Leiria, com apoio aqui de uma equipe formidável, fantástica, que está sempre aqui a nos dar todo o suporte, junto com a Global Diáspora, esse conteúdo que é produzido sempre com muita qualidade e com muita dedicação. Então, já no primeiro momento, eu já peço que você nos siga nas nossas redes sociais, globaldiaspora.pt, siga também a TV Leiria, procure aí nas nossas redes sociais, nas suas redes sociais e nos dê aí um apoio para que nós continuemos a produzir esses conteúdos de qualidade. E hoje eu tenho aqui um convidado especial, o Ivan Braz, e ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Ivan Braz é um jovem empreendedor muito dinâmico aqui na nossa região, em Leiria, nomeadamente, em Portugal e não só. Ele vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória. Ivan, muito obrigado pela sua presença, te agradecemos aqui imenso por estar aqui conosco hoje. Obrigado eu pelo convite para estar aqui hoje convosco. É isso. E eu já vou direto ao assunto, entende? Porque aqui a gente não enrola muito não. A gente já parte direto para a conversa e eu já vou pedir ao Ivan que fale para nós aqui, para aquelas pessoas que nos ouvem aqui em toda a parte do mundo, né, essa comunidade imensa aí de falantes de português, né, de língua oficial portuguesa, essa comunidade gigantesca. Quem é o Ivan Braz a nível pessoal? Fala para nós aqui, para os nossos amigos, quem é o Ivan Braz, esse empresário jovem, dinâmico, mas que é gente, né, não é só número, né? Obrigado uma vez mais, Geraldo. Obrigado, Global Diáspora, pelo convite para estar aqui hoje convosco. É sempre mais fácil ser alguém a falar de nós do que nós próprios a falarmos de nós, mas o Ivan não é nada mais, nada menos do que um jovem com 35 anos, que o seu percurso académico nada fazia prever aquilo que é a data de hoje. Fiz um curso ligado à área de Eletrónica e Telecomunicações e hoje, como o caminho nos traçou, sigo a gestão de algumas empresas. Aquela principal é a Ratatouille, na área do Pest Control, como no Brasil dizem, dedetizadoras. Depois tenho outros negócios de outras áreas completamente diferentes, desde a restauração ao imobiliário, mas o foco principal é efetivamente a parte do controle de pragas, no caso da Ratatouille. Muito bom. O Ivan é sócio-gerente da Ratatouille, e como ele mesmo disse, empreende em outros segmentos e faço questão de destacar sempre por ser um jovem empresário, porque a Ratatouille não surgiu ontem, né? Não surgiu já faz o quê? 10 anos, né, Ivan? Mais ou menos aí, ou mais de 10 anos que você já... Foi a primeira empresa que você fundou, correto? A primeira empresa que eu fundei, sim, efetivamente foi essa. Faz agora em novembro deste ano 10 anos de existência. Perfeito. 10 anos já de experiência no empreendedorismo. E antes... Você trabalhou por conta de outrem no segmento e foi aí que você conseguiu entender um pouco mais sobre o Pest Control. Correto. Eu tive 6 anos ligado a outra empresa do mesmo ramo. Depois, a certa altura, achei por bem que seguir o meu próprio caminho, até porque tinha um objetivo de vida completamente diferente daquele que estava a levar na empresa ao qual estava ligado. E foi nessa altura que decidi sair, criar o meu próprio negócio. E hoje nada me arrependo do percurso que estou a fazer. Com certeza, com certeza. Uma empresa de sucesso como você tem aqui na nossa região e não só, no país, podemos dizer que é notória o seu crescimento, o seu destaque no segmento. Mas como nós estamos aqui num podcast, ou neste vídeo aqui da Global Diáspora, que é uma associação de imigrantes empreendedores, eu quero saber se o Ivan ou algum familiar próximo do Ivan tem alguma relação com a imigração, com as migrações. O português por si só é alguém que vai para fora, né? O Ivan é natural, você não falou, mas você é natural aqui de Leiria mesmo? Natural mesmo de Leiria, de uma freguesia a cerca de 8 km do centro de Leiria, mas considero-me um leiriense de raiz. Leiriense da gema, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. E aí, tem alguma experiência de algum familiar próximo que tenha saído daqui por um motivo e que você saiba qual foi, ou o Ivan já teve a viver fora? Qual é a tua experiência aí a nível de imigração ou emigração, né? Diz para nós. Esta tua pergunta pode muitas vezes parecer que é relacionada com o meu sotaque, mas efetivamente o meu sotaque nada tem a ver com isso. Eu tenho familiares que atualmente ainda estão imigrados, desde França, Suíça, Alemanha, entre outros países da União Europeia, e não só.
mas de familiares mesmo próprios, diretos, o meu avô e os meus avós tiveram ambos imigrados durante uma longa data na Alemanha, mas eu, apesar do sotaque, sou mesmo natural de cá e nunca fui à Alemanha, confesso. Mas adquiriu isso aí, se calhar lá nos avós, já pegou um pouco ali do sotaque. Mas você sabe que isso, Ivan, é uma característica, toda a gente sabe que o português sempre saiu de Portugal em busca de condições melhores de trabalho, de vida, proporcionar um futuro para a família. E é muito comum isso. E você sabe também que essas nossas conversas aqui também servem para conscientizar muitas pessoas da importância que é até mesmo ter um pouco de empatia com aqueles que hoje chegam a Portugal maciçamente. São muitos os que chegam hoje a Portugal. E as pessoas têm que entender que mesmo que você não tenha, e o Ivan sabe bem disso, e se calhar tem lá no seu quadro de colaboradores algum imigrante, não sei, quase toda a empresa hoje conta com um imigrante, que mesmo que você não tenha saído daqui da sua terra, alguém numa geração anterior, ou até para te proporcionar a vida que você vive hoje, foi necessário sair da tua terra, ir para fora, sofrer as dores de viver fora. Isso é muito importante. E eu acho que o nosso objetivo também, além de dar a conhecer aqueles que estão fora de Portugal, o que é a realidade do imigrante, também eu acho que trata a sociedade portuguesa entendendo essa dinâmica aí das migrações. Sim, eu não posso deixar de concordar contigo. Efetivamente, não creio que haja alguém a deslocar-se do seu próprio país, do seu meio de convivência, por razões que não a procura de melhores condições, sejam elas monetárias, humanas, sejam elas de cariz for. E hoje nós notamos muito, e não passa indiferente aquilo que nos acontece aqui em nosso redor, até mesmo na cidade de Leiria. Nós temos muita imigração e muitas das vezes olhamos para essa imigração de uma forma não aquela que deveríamos olhar. E se calhar, se pensarmos duas vezes, em tempos também fomos nós a procurar sair do nosso país em procura de algo melhor. E acho que devemos de receber quem vem de fora da mesma forma como gostaríamos de ser recebidos em outro local, em outro país, que eu posso dar o exemplo da Ratatouille. Nós temos também negócios em São Tomé e Príncipe, o país ao qual fomos bastante bem recebidos, ao qual prestamos serviços para o Estado, basicamente para o Estado e para as cadeias hoteleiras, e somos bastante bem recebidos no país, assim como que, caso cá em Portugal alguém nos venha bater à porta e necessite de uma ajuda, nós estaremos cá para colaborar dentro daquilo que sejam as nossas capacidades. Muito bom ouvir isso, né? De um empresário aqui da região, uma pessoa importante aqui no cenário empresarial aqui na nossa região e não só. E aí o Ivan falou de São Tomé e Príncipe, mas eu quero voltar um pouquinho aí para você contar. Você já falou rapidamente sobre como nasceu o Ratatouille. Foi, na verdade, você trabalhou numa empresa e queria, na verdade, uma trajetória profissional diferente e decidiu logo se lançar-se no empreendedorismo, em fundar sua empresa. Conta a história aí pra gente, que eu gosto sempre de partilhar, porque essas histórias inspiram pessoas também, né? Como é que foi ali? Os primeiros anos, foi fácil, não foi fácil? Já tinha uma carteira de clientes? Know-how você tinha, né? Como técnico do assunto. Como técnico. Conta aí um pouquinho da tua empresa. Sim, efetivamente. Nós já conhecíamos o mercado, nós tínhamos... eu falo nós porque tanto eu como o meu sócio, que a empresa é constituída por dois sócios, conhecíamos o mercado, conhecíamos os clientes, tínhamos uma grande proximidade com os mesmos, que facilitou em parte o nosso percurso. Mas certo é que costuma-se dizer que é uma questão de sorte, mas a sorte dá muito trabalho e numa fase inicial tivemos uma luta bastante intensa, em que hoje nos honramos de não ter baixado os braços e termos continuado e fazermos todo esse percurso que nos tem alavancado para outros ramos e outros negócios e outras ideologias de ver as coisas que não via há uns tempos atrás. E a sorte ajuda, né? Quem trabalha, na verdade. Vocês estavam ali. E no início, como é que foi, Ivan? Vocês estavam lá com a mão na massa realmente, a fazer as coisas, a trabalhar, meter a mão. Era você, teu sócio, logo no início? No início éramos os dois, depois, a curto prazo, sentimos a necessidade de trazer mais alguém para junto de nós. Sim. E atualmente somos uma equipa direta de 19 pessoas, ao qual nos honramos e esperemos que no futuro sejamos bastante mais, que é com esse foco que nós trabalhamos, para que
criar condições para que sejamos mais e dar condições para que essas pessoas se sintam bem no nosso meio. Boa, boa. Então começou ali o Ivan e o sócio, e depois foi, cada ano chega mais um, porque os clientes também chegaram, né, Ivan? E Não, neste caso podemos dizer que a cada ano chegam quase 2. Quase 2, ó, boa. É verdade, pela média, né, dos 10 anos, já são quase 20, é verdade, muito bom. 19 colaboradores, né, já contar com vocês, com vocês no front. E, Ivan, você já contou da sua trajetória, agora você falou aí, deu aí para nós aí uma ideia da saída, né, você falou de São Tomé e Príncipe, como é que foi aí uma empresa tão jovem, que cresceu rapidamente? Depois nós vamos falar aqui de mais uma distinção que a Ratatouille recebeu aqui em Portugal, lá no final eu falo novamente, venho aqui com esse assunto. Mas como é que foi tornar logo uma empresa internacional? Como é que você internacionalizou essa empresa? Conta essa história aqui para os nossos amigos que estão aqui a nos ouvir, porque é uma história fantástica, né? Eu já sei, mas eu quero que toda a gente saiba. Na verdade, inicialmente não achava que fosse assim tão fantástica, porque confesso que não foi com bastante facilidade que aceitei o desafio para ir para São Tomé e Príncipe. Na verdade, nós, passados 5 anos de termos a empresa, em 2018, 2019, fomos convidados por um parceiro nosso de negócios, um fornecedor, que é só um dos maiores fabricantes de produtos destinados à área do pest control, que nos apresentou o convite para nós, neste caso para eu ir dar formação para uma possível empresa que estava para nascer no país de São Tomé e Príncipe. E eu na altura disse que sim, que era uma questão de alinhavarmos ali alguns pontos, mas que estaria disponível para colaborar com eles nessa formação e poder pôr essa empresa em andamento. Certo é que esse dia chegou, eu chego a São Tomé como formador nessa data, chego uma viagem extensa de cerca de 6 horas, chego de manhã, tinha a respectiva equipa local à minha espera, sou levado para uma sala, um adro, como queiram chamar, em que me perguntam se eu precisava de alguma coisa, se queria tomar um pequeno almoço. Eu disse sim, acabei agora de chegar, se fizer favor. E logo a seguida é-me trazido o pequeno almoço e me dizem, você prefere ir descansar ou está disposto a dar formação a estes 9, 10 jovens que estão aqui à sua frente? E eu, pronto, eu venho cá com esse propósito, se é para começar, começamos já. E começamos no imediato, formação intensa, tivemos ali 3, 4 dias em sala, depois fomos para o terreno, fiz uma parte comercial também com eles, de uma série de necessidades que já tinham sido levantadas em termos de hoteleiros e em termos de empresas estatais e o próprio Estado. Fizemos esse acompanhamento de rua, as coisas começaram a fluir, ali próximo da data para eu vir embora surge a necessidade de ir ao Príncipe. Isto porque o Príncipe, para quem não conhece, é uma ilha que faz parte de São Tomé, em que os voos para o Príncipe são feitos de manhã, há só um único voo, o voo vai de manhã e retorna com passageiros que vêm do Príncipe para São Tomé. Isto chega a uma sexta-feira, há essa necessidade, eu com voo para me vir embora no domingo, ou sábado à noite, qualquer coisa assim, e há essa necessidade de eu ir ao Príncipe. Na sexta-feira digo, sim, então, mas se nós vamos amanhã, que é sábado, para ir fazer essa inspeção e fazer essa abordagem a esse grupo, como é que eu estou em São Tomé a tempo de viajar para Portugal? Levanta-se ali esta questão, em que acabamos por criar ali prolongar a minha estadia no país, vou só na quarta-feira e acabamos por arranjar o bilhete para eu ir de segunda de manhã para o Príncipe, regressar na terça-feira e então na quarta regressava a Portugal. Acabei por prolongar mais a minha estadia. Vamos ao Príncipe, fazemos a tal reunião com o cliente da parte da manhã, almoço, a parte da tarde apresenta a proposta, ao final do dia temos o negócio concretizado e eu, terça-feira, regresso a São Tomé, quarta-feira estava em Portugal. Nesta mesma estadia surge a interrogação por parte do investidor que queria criar lá o próprio negócio, se eu estaria disponível para fazer parte desta sociedade.
ao qual eu regresso a Portugal com 50% da empresa na altura. Acabei por ficar como sócio, que após 2 anos depois acabamos por adquirir a totalidade da empresa, ao qual é simplesmente e só nossa. E você trabalha lá mesmo, a marca é Ratatouille? Ratatouille, sim. Ah, Temos ok. lá aventuras caracterizadas, ferramenta, temos lá 3 colaboradores locais, 3 colaboradores locais, e depois fazemos toda a parte de gestão através de um programa online que nós temos, através de cá de Portugal. Com esse homem tudo é rápido, né? Vocês viram? Ele começa aos 25, mais ou menos, né? Quando Aos começou a 25, empresa. aos 25. Aos 25 ele abre uma empresa, com 30 ele vai fazer uma formação em São Tomé, e aí já se torna um empresário internacional. Já tem 5 anos lá a operação? Já tem 5 anos. 5 anos de operação. Eu não sei onde que vai parar isso não, meu amigo. Mas que bom, fico feliz de estar com essa... A ambição está cá, agora vamos ver o que é que faltará. Pô, meu irmão, é muita pressão. E aí você já sente como estar preparado faz toda a diferença, né? Porque ele desembarcou do avião, aterrou lá em São Tomé e foi tomar um pequeno almoço. E a malta lá já estava lá junto, tomou um pequeno almoço contigo, a equipe? Tomou um pequeno almoço no local onde estavam à minha espera para a formação. E aí já não teve esse negócio de ir, deixa eu ir ao hotel, tomar um banho, descansar. Não, já entra na sala, pressão já na formação, 3, 4 dias direto, né? Era um teste à resistência. Pode crer. E aí lá em São Tomé, quando você foi, a proposta para você se tornar sócio do negócio, foi antes de ir para Príncipe, pro Príncipe? Ou foi depois que você foi lá? Porque a proposta que você já elaborou na condição de sócio? Aquilo foi ali naquele impasse de 2, 3 dias. Sim. Você já tinha aceite a proposta, já negociou, já entrou... Foi ali naqueles instantes que foi tudo muito rápido, né? Agora me diz, esse investidor de lá é nacional, de São Paulo? Não, é um empresário português que está lá com outros negócios de outros ramos também. Que mas não conhecia do negócio? Nada. O know-how é todo teu. Né? Certo. Beleza, legal. Muito bom isso. Agora fala para mim, você falou de software, controla a distância, como é que funciona aí, sem revelar segredos industriais, mas falar de como é que funciona essa tua tecnologia. Você comprou um software ou desenvolveu, isso funciona aqui, funciona lá em São Tomé, é a mesma base de dados, como é que funciona isso? Eu gosto de saber dessas coisas, eu acho que nossos amigos aqui também, porque quem sabe tem mais alguém que quer ser teu sócio, né? Aqui a nos assistir agora. Não tenho problema nenhum em revelar o que quer que seja, até porque não temos segredos nos negócios e hoje tudo está disponível em qualquer dos meios para saber. Só para te interromper, eu vi de um cirurgião plástico, que é pai de uma pessoa conhecida minha lá no Brasil, que diz que conhecimento não se divide, multiplica, né? Cada vez que você passa alguma situação, você está a multiplicar, ensinar, cada vez mais gente sabe, né, disso aí. Mas eu acho que, conta aí, desculpe ter te interrompido, mas isso que você falou, que não tem medo de revelar segredos, né? Não temos qualquer receio do que é que possa acontecer dessa natureza. Em termos de software, considero que foi um dos pilares fundamentais para nós estarmos hoje, enquanto Ratatouille, onde estamos. Isto porque o mercado está em constante evolução, cada vez os clientes são mais exigentes, cada vez a oferta também é maior e nós de alguma forma temos que nos distinguir daquilo que são os nossos parceiros ou concorrentes, como queiram chamar, que operam no mesmo mercado que nós. Agora nós desenvolvemos um sistema de gestão à medida para nós, sistema de gestão esse que faz toda a interligação com unidades franchisadas que nós temos a nível nacional, conseguimos reportar serviços da nossa central para outros franchisados, conseguimos criar uma espécie de uma nuvem em que um grupo de empresas com várias empresas com contribuintes diferentes consegue aceder a um só login e ter o trabalho desenvolvido em qualquer uma delas, consegue ter gráficos de tendências, certificados, toda a documentação inerente ao serviço de controle de pragas, que hoje na indústria alimentar é bastante complexo, consegue ter acesso até, de um simples acesso à internet, consegue aceder a tudo o que é inerente à prestação de serviços de qualquer uma das empresas que tenha ligações. E depois nós conseguimos parametrizar isso também. Imaginemos o caso do Geraldo, que tem 3 ou 4 empresas e depois em cada uma das empresas tem uma pessoa responsável pela área da qualidade.
e de qualidade, porque muitas das vezes são essas as pessoas que interagem com o nosso serviço. E o Geraldo diz-me assim, eu não quero que essa pessoa tenha acesso a contratos, acesso a contas correntes, nem ao planeamento. E nós conseguimos parametrizar o sistema de forma a que ela só veja aquilo que o Geraldo quer disponibilizar. E isto aqui vem nos permitir que nós conseguíssemos entrar em algumas cadeias nacionais, porque temos um serviço através de um simples acesso à internet, não é nada mais do que isso. E Está que na palma da facilita mão, em muito, qualquer lugar. E facilita muito o contacto. Imaginemos, o Geraldo nem sempre está no escritório, mas consegue consultar o serviço, se foi executado, se não foi, e se for o seu e-mail que esteja associado à ficha de cliente, neste caso, sempre que algum técnico nosso se desloca às instalações e faça alguma atividade, desde um serviço, uma garantia, seja de que natureza for, o Geraldo recebe um e-mail a informar que foi feito e quem é que da sua equipa acompanhou. E aí não precisa de estar preocupado se foram ou se não foram, porque essa informação é logo disponibilizada se for o seu contacto que esteja associado à ficha de cliente, e consegue ter um gráfico de tendências que lhe dá a análise temporal de se há aumento ou diminuição de infestação, e aí descarrega completamente aquilo que são as vossas necessidades na empresa que lhe presta o serviço. Foca, né? E não tem que estar preocupado com o controle de pragas, digamos assim. Então eu, enquanto utilizador, sim, o técnico tem acesso, mas o cliente também tem... Isto é uma base de dados, uma plataforma que é inteiramente para o cliente. Para o cliente. É uma mais-valia para o cliente. Mas que serve para você gerenciar toda a tua operação também, né? Que serve para nós gerenciar. Te dar todos os feedbacks. E isso, por que eu estou a te perguntar isso? Porque eu estou aqui a imaginar que nós aqui comunicamos com muitos estrangeiros e que querem vir a investir em Portugal e que de repente querem empreender. Eu preciso, essa pessoa ali, ó, que eu tô com quem eu falo agora, ela está ali, tem um recurso, quer transformar seu patrimônio em moeda estável, quer investir, quer trazer o seu patrimônio aqui para eu quero abrir um negócio em Portugal. Posso procurar você? Posso procurar através da Global Diaspora a chegar a Ratatouille para abrir um franchise? Você tem áreas ainda disponíveis que um investidor pode fazer um negócio contigo, mesmo não estando em Portugal, porque com toda essa tecnologia, mesmo que eu esteja lá a controlar minha empresa do outro lado do Atlântico, talvez eu também vou conseguir saber tudo que os meus técnicos fazem, né? Tenho aqui alguém à frente a tocar o negócio, eu posso investir num franchising com você? Como é que é? É assim, nós em termos de franchising, nós já temos tido alguma procura, mas a nossa forma de operar ou de expandir não é por simplesmente vender a marca para um concelho ou distrito e receber com isso os direitos de entrada que, por sua vez, são alvo dessa venda. Nós queremos construir, sim, unidades locais em todo o território nacional e, quem sabe, em mais países fora de Portugal, fora da União Europeia, até quem sabe, mas queremos construir com solidez. Nós, se quiséssemos ter vendido já franquias para outras cidades, mais a norte ou mais a sul do país, já o poderíamos ter vendido. Achamos foi por bem que as pessoas que vieram ter connosco para essa expansão não eram as pessoas adequadas, porque hoje não basta trazer dinheiro e podemos abrir um negócio. Hoje os negócios são mais do que ter o próprio dinheiro, mas sim trazer motivação e força de vontade de querer fazer algo. E aí, para nós, muitas das vezes é um ponto fundamental. E quando o Geraldo me pergunta se tiver um investidor para iniciar um negócio como franquia numa cidade, por exemplo, no Porto, quem sabe se nós até não podemos ser parceiros dessa pessoa, caso ela tenha essa motivação e que nós venhamos nela capacidades para tal, nós próprios podemos ser um parceiro nessa nova unidade e podemos acompanhar o negócio com essa pessoa. Que é melhor ainda, na verdade, né? Porque o que você acaba de dizer é
eu tenho um anjo da guarda, né? Para, tipo, vou investir, vou pôr meu dinheiro, mas eu vou estar com quem conhece do negócio a caminhar junto comigo e dividir o risco, né? Porque, na verdade, se você caminha junto comigo, eu invisto, você está ali e é corresponsável. Vai de encontro àquilo que eu estava a dizer ao Geraldo. Nós não procuramos fazer uma venda pontual. Nós queremos fazer uma venda e que cresçamos todos com esse negócio. Perfeito. E então daí não haver qualquer problema da nossa parte em sermos um parceiro dessa pessoa que possa surgir. Isso é fantástico e não é todo momento você encontra isso, né? Um empresário que queira fazer algo até porque conheço N franquia, já fiz várias obras nesse segmento e muitas vezes aquele franchizado que está ali já está a assumir. Outros já passaram naquela mesma operação ali, já quebraram e vende-se para outro, e vende-se para outro. Mas isso que você está a dizer é algo importante e dá uma tranquilidade, né, para aquelas pessoas que estão aqui. Então, Ivan, você já falou para nós aqui com relação, eu já te questionei com relação ao investidor estrangeiro que vem, ou estrangeiro ou não estrangeiro, pode ser um português também, e que às vezes já vi alguns casos aqui, nós já tivemos nessa cadeira aí algumas pessoas que estão aqui e que lidam com portugueses que estão fora e que querem trazer o seu patrimônio novamente para cá, não só um não português, mas que querem investir e continuam a investir em Portugal. Mas eu queria perguntar para você agora de alguém que já está aqui, que tem conhecimento na área do controle de pragas e quer juntar-se a você, quer receber conhecimento, formações, quer transformar a sua pequena empresa numa marca internacional que é a Ratatouille. É possível para você? É interessante para você esse tipo de parceria? Sim, é interessante e bastante interessante, até porque muitas das dificuldades que as empresas hoje atravessam é a necessidade de se irem atualizando em termos digitais e de equipamentos que deem resposta às solicitações dos nossos clientes. E quando falo de clientes, não estando aqui a discriminar ou a dizer que uns são melhores do que os outros, mas o exemplo de uma indústria alimentar, em termos de certificações, em termos de oferta dos serviços e de sistemas, é completamente diferente das necessidades ou das exigências de um café. E então nós com a oferta que temos do nosso programa, do nosso sistema de gestão, poderemos ser uma mais-valia para essas empresas porque os custos são muito reduzidos face a eles próprios adquirirem um sistema para trabalharem e serem autónomos nesse aspecto. E depois a mais-valia de poderem, como o Geraldo diz, fazer parte de uma empresa que tem clientes com delegações em todo o território nacional e poderem daí extrair também os clientes que tiverem nessa zona geográfica ao qual terão interesse ou possível interesse em representar a nossa marca. Ok, isso é interessante, isso é importante para você que tem aí uma empresa que está a lutar sozinho, juntar-se também a gente forte, né, e continuar a crescer. É algo que pode ser realmente um divisor de águas na sua trajetória a nível empresarial. É sempre importante destacar isso, que pode ser realmente uma parte importante, eu não queria deixar isso de lado. Agora, eu sei que o Ivan também tem algo importante, uma trajetória interessante, no sentido de atrair talentos, né, jovens talentos, e assim começou a sua empresa, né, com jovens, mas pessoas que ficam, né, que não basta atrair, qualificar. Hoje é um grande desafio para as empresas, de uma forma geral, reter talentos. Como é que tem sido? Nesse teu quadro aí com 19, aí, tem gente que está com você desde o início, como é que é esse ambiente de trabalho? Fala para mim aqui e para os nossos amigos que aqui nos ouvem. É verdade, e Geraldo, tu ao fazer essa pergunta tens o conhecimento de causa porque conheces alguns dos colaboradores pelos vários locais onde nos temos cruzado e eu tenho estado com eles. Na verdade nós temos cerca de 6, se não estou em erro, 6 colaboradores que foram trabalhar para junto de nós como sendo primeiro emprego. Ou seja, vieram fazer um estágio, por sua vez depois ficaram como primeiro emprego e até à data ainda estão connosco. Temos o exemplo de uma dessas pessoas que está connosco há 9 anos
e hoje é o responsável financeiro da empresa e que na minha ausência do meu sócio é a pessoa que tem autonomia para pôr e dispor e poder tomar as iniciativas que tiver que tomar na nossa ausência. Assim como temos o caso do departamento do marketing, de igual forma também uma rapariga que veio fazer o estágio profissional, acabou por ficar connosco e até à data está e queremos que continue, que é isso que nós desejamos, e é responsável de marketing da empresa e hoje já tem outra pessoa junto dela para lhe dar esse apoio. Assim como outros departamentos, nós temos, por exemplo, na parte técnica e comercial, temos uma pessoa que não era primeiro emprego, mas estava uma pessoa com qualificações académicas de 9º ano, mas já vais perceber onde é que eu quero chegar com isto, que veio para junto de nós, tinha uma atividade profissional que nada tinha a ver com a parte do controle de pragas, veio para junto de nós como distribuidor de produtos, mais tarde permitimos que ele fosse para a área técnica, demos-lhe formação nesse sentido e permitimos que ele, entre aspas, subisse dentro da empresa para essa área. Estamos a falar aqui que durante esse período foi adquirindo competências técnicas e também competências de conhecimento de produto pela parte da distribuição que exerceu durante algum tempo e mais tarde propusemos ser comercial da empresa, onde hoje é só um dos comerciais que mais faturação representa para a empresa. Não digo que é o melhor ou pior, porque todos são bons, uns mais de uma forma do que de outra. Mas para dizer que muitas das vezes a força de vontade, como eu há um pouco dizia, e a motivação fazem o caminho das pessoas e esse é um exemplo claro disso, que as qualificações académicas em nada vieram dizer que ele tinha mais ou menos competências para exercer aquela função. E nós tentamos sempre enquadrar as pessoas nos locais adequados, ou seja, achamos por bem que não há pessoas ou colaboradores menos bons, há muitas das vezes colaboradores colocados nas tarefas erradas, porque todos nós temos capacidades para fazer mais umas coisas do que menos as outras, muitas das vezes parte de quem está a liderar uma equipa de conseguir perceber isso e poder permitir que essas pessoas possam crescer dentro da própria empresa. E acho que essa também é um dos pilares fundamentais do nosso sucesso, é podermos estar sempre junto deles e perceber até que ponto é que podemos puxar, entre aspas, essas pessoas mais para cima e ir valorizando as mesmas nesse sentido. Isso é de tudo que nós conversamos com muita coisa boa aqui, mas isso que esse homem falou aqui agora é fantástico. E é tão importante para você, empresário que está aqui a nos ouvir, né, que está aqui a assistir, o quanto é importante isso para os jovens que aqui estão na sala também, tem muita gente aqui. Como aí eu vejo, você falou do teu responsável financeiro lá, que praticamente foi o terceiro homem, o quarto homem a entrar nesse time, não foi não? Porque você falou que está aí há 9 anos, a empresa tem 10, ele foi um dos primeiros, foi não foi? O primeiro colaborador. Depois dos sócios foi o primeiro colaborador, que e que já vai para 9 anos aqui, e que acreditou, entrou numa empresa pequenina na altura, né? Duas pessoas, ele foi o terceiro, mas acreditou, dedicou-se e hoje tem uma posição estratégica na tua empresa. É um que prepara todo o pagamento e você vai lá e só assina embaixo, só assina os cheques. É quase isso. Só valida através do código. Nem cheque ele assina mais, vocês estão a ver. Mas é importante isso. Como é essa questão de saber escalar o time e pôr na posição certa dentro de campo, porque às vezes tem gente, não tem gente ruim, tem gente mal escalada no time, né? Às vezes está fora da posição. Outro exemplo é a parte logística da distribuição que nós temos. A pessoa responsável por toda a logística e atualmente por faturação de todo o material que é expedido, é uma pessoa que começou connosco como distribuidor e hoje é o responsável logístico da empresa. Uau! O distribuidor é aquele que sai para as entregas? Que sai para as entregas. Ok, que sai para as entregas. Outro ponto importante que ele falou aqui, que eu gosto de destacar, e aqui nós já tivemos N pessoas que também passaram e sentaram nessas cadeiras aqui,
e que eu vejo muito hoje na juventude e também em muita gente que diz assim, pô, todos têm que ser licenciados, todos têm que ser licenciados. Não, né? Nem sempre. O ensino profissional, e nós tivemos numa reunião algumas semanas atrás, onde almoçamos com uma pessoa que é de uma escola técnica profissional em Pombal, uma escola importante, referência aqui na zona, em que ele disse, lá no momento da apresentação dele, o ensino profissional não é para os burros, não é para quem não vai fazer a licenciatura, é para quem quer ser profissional, para quem quer formar-se. Eu sou fruto do ensino profissional, você também, né? Do ensino profissional a nível do 12º ano, e tivemos aqui o Antônio Afonso também, que sentou aí nessa cadeira umas semanas atrás, e outras pessoas tantas que falaram sobre a importância do ensino técnico profissional, e que dali você sai preparado para entrar no mercado de trabalho, mas que muitas vezes desqualificam um pouco e acham que, não, nobre é ser licenciado, nobre é tirar o mestrado. É claro que é importante, precisamos de licenciados, precisamos de pessoas com mestrado, com doutoramento, mas precisamos de técnicos também. O mercado precisa de técnicos, as pessoas precisam estar formadas, prontas para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que embora você não tenha seguido na tua área de formação, mas eu te garanto que o ADN ali do técnico estava ali presente na tua dinâmica, né? Não nos podemos esquecer, e estás a frisar isso, que é sempre importante nós termos qualificações académicas de nível de licenciatura, bacharelato, mestrado, seja ela qual for, mas muitas das vezes essas pessoas que não têm essas qualificações não é porque não tivessem capacidades para as ter. Sim. Nós temos vários incidentes que nos ocorrem ao longo do nosso percurso enquanto jovens para seguir uma licenciatura, seja ela em que ramo for, que por diversas razões não o conseguem seguir, ou por questões monetárias, ou por questões familiares. Ou por opção, né? Porque eu quero seguir profissionalmente. Porque são. E não quer dizer que sejam menos válidos ou menos competentes para tal. E tanto é que hoje existe o ensino pós-laboral e vemos pessoas com 40, 50 anos que resolvem fazer uma licenciatura. Ou seja, isto não quer estar para se aprender ou para se ir à procura de angariar mais competências dentro daquilo que nós somos. Um dos nossos... considero eu, um dos nossos grandes investimentos é investirmos em nós e nas nossas competências. Eu pessoalmente estou constantemente a fazer formações de diversos tipos de áreas, de diversos conteúdos, porque considero que esse é um investimento que terá o maior retorno. E o estudar não é só academia, você está sempre a estudar, né? Não para nunca de estudar, ainda mais no teu negócio, porque as pragas estão sempre a alterar, né? Hoje é uma, amanhã é outra, né? As condições climatéricas interferem diretamente assim o exigem. No teu negócio. E hoje vivemos num país que está a ficar um pouco como por exemplo, São Tomé, um país tropical. Nós em Portugal estamos a começar a ter algumas dificuldades em termos de controle de pragas por essa diversidade de clima que estamos a ter fora das épocas que estávamos habituados. E as pragas vão adaptando-se e outras Está a haver muitas alterações em termos de metamorfose das mesmas. Perfeito, perfeito. Muito bom. E saímos aqui, falamos um pouco da questão das formações, eu acho que era importante, eu gosto sempre de frisar isso para as pessoas da importância do ensino técnico profissional e como o Ivan disse, lá à frente eu conheci também, já tive com uma pessoa aqui, um grande industrial aqui da região e que tem empresas no México e tem empresas no Brasil e que ele também foi tirar sua licenciatura com quase 50 anos, mas ele tem uma mega empresa, um grupo internacional aqui e também tem sua operação aqui em Leiria. Você também faz intercâmbio aí de conhecimento, podemos dizer assim, com empresas de fora, tem empresas que procuram você está aberto também a conversar com outras empresas que precisam, entender a sua tecnologia, como é que você faz, ou montar, quem sabe, uma parceria em outro local. Falamos de pessoas que viriam para investir aqui, mas você também está disposto a conversar com gente que está fora e que precisa do seu suporte lá fora. Aí você vai lá, dá formação, já fica sócio e depois compra tudo. Como é que é? Está aberto também a outras empresas. Estou a falar, tipo, Brasil, por exemplo. Eu sou brasileiro, toda a gente sabe, por esse sotaque aqui, não tem como esconder. Então, assim, tem lá uma empresa no Brasil, numa determinada região, que quer, tipo, entender como é que você funciona com a tua tecnologia. Você está disposto a estar aberto aí a um contato? Claro que sim. Por exemplo, o geral, no seu ramo de atividade, se não tiver quem o ensina a fazer as coisas, você não vai crescer, vai ficar sempre estagnado. Claro. Eu, para saber o que sei hoje, tive de ter alguém que me ensinasse. É certo que depois há pessoas com mais habilidade do que outras para captarem melhor e terem mais
habilidades para fazer isto ou aquilo, mas a matéria tem que vir de alguém tem que passar isso para si. Assim como para mim aconteceu o mesmo, passaram para mim, eu não tenho qualquer problema em passar para outros e desta forma crescermos todos. Acho que o conhecimento não tem que ficar estagnado em mim ou noutra pessoa. Acho que temos que, aquilo que há de bom, replicar, porque também tenho coisas muito más, mas replicar aquilo que há de bom, acho que faz todo o sentido. Assim como eu também espero de outras pessoas que estão no meu ramo ou noutros ramos, que todos os dias eu aprendo com elas. Boa. Então, já falamos aqui mais de 40 minutos, né? Já uns 45, perto dos 50, e eu vou fazer aquela pergunta final, que é um projeto para o futuro, um sonho, pode ser a nível profissional, pessoal. Fala aí alguma coisa que você esteja a sonhar aí agora. É sempre surpresa essa eu nunca aviso qual vai ser. É para você parar, tem um tempinho para pensar e soltar aqui para os nossos amigos aqui para saber o que o Ivan planeia aí para os próximos anos ou meses. E aí? O Ivan, enquanto empresário, tem alguns projetos em carteira, não só na Ratatouille como noutras empresas ao qual faz parte e tem intervenção, mas dentro da Ratatouille, num futuro próximo, é termos unidades locais em todo o território nacional. Esse será o nosso foco mais próximo. Okay. Dentro daquilo também que vai sendo o nosso percurso enquanto empresa, em que vamos nos atualizando constantemente, mas um projeto que, digamos assim, mais abrangente ou de maior dimensão será a expansão a nível nacional. Porque, por exemplo, nós ainda agora fizemos também a certificação a nível ambiental, tínhamos outras certificações a nível da CEPA, que é a entidade que regula a atividade do controle de pragas, tínhamos a certificação da ISO 9001 a nível de qualidade, e estas certificações, isto faz parte do nosso normal funcionamento enquanto empresa. Todas as outras, algumas podem se revelar, outras ainda vão ficar em segredo. Logo que forem deixarem de ser segredo, ele vem aqui e conta novamente para vocês aqui, fala do que vai ser. E isso é importante, né? Essas certificações te abrem também algumas portas em algumas indústrias multinacionais que precisam de empresas certificadas a nível de ISO e tudo mais. Sempre vai defraudar e abrir uma série de portas também, né? Essa formação contínua. Sim, e em termos de clientes hoje, nós trabalhamos com indústrias por exemplo, na nossa cidade, com indústrias de maior, digamos, relevo em termos de indústria alimentar, mesmo por causa das competências que nós temos vindo a adquirir e que nós podemos disponibilizar aos nossos parceiros. Fantástico. Olha, gente, se deixar, a gente continuava aqui mais um bocadinho para continuar a conversar, mas já estamos aqui a chegar perto de 1 hora. Ivan, muito obrigado mesmo por dedicar seu tempo tão precioso aí, entre tantos negócios, que eu sei que você corre de um lado para o outro, está sempre a trabalhar e já agora digo que ele está no controle de pragas, está na restauração, está no imobiliário, está em tudo quanto é área, né? Falei todas aqui, tem mais alguma que eu não falei? Você está... Não, acho que estão todas. Estão todas, né? Estão todas. Daqui para o fim do dia cresce mais um bocadinho. Ivan, muito obrigado realmente pelo tempo precioso de, como você disse, transferir conhecimento para essas pessoas. Mais uma vez, peço que façam aqui a interação com as nossas redes, partilhem o conteúdo, né? Redes sociais da TV Leiria, importantíssimo parceiro nosso, né? Isso aqui é uma produção em conjunto da Global Diaspora com a TV Leiria e eu peço que vocês nos ajudem. O conteúdo está aí, gratuito, mas pelo menos, né, Carlos? Que nos deem aí, nos prestigiem e partilhem nas vossas redes e com os seus amigos, aquelas pessoas que vocês gostam e o que não gosta também, partilha, por favor. Ivan, mais uma vez, obrigado, irmão. Até a próxima aí. Se você quiser dar mais um tchau aqui para a turma. E é isso. Uma vez mais agradecer ao Geraldo o convite para estar aqui hoje convosco, desejar os maiores sucessos à Global Diaspora e naquilo que depender de mim ou das empresas ao qual eu tenho interligação. Estou a dispor. Claro que já contamos aqui os nossos protocolos que serão assinados aqui. O associado da Global Diaspora vai ter uma condição diferenciada lá na Ratatouille, não vai? Já faço aqui o protocolo ao vivo, direto aqui. Meu irmão, obrigado.
Até a próxima. Tamo junto. Obrigado mesmo Obrigado. pelo teu tempo. E vamos ficar aqui Obrigado. mais um bocadinho, né?